Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. Esse mistério da nossa fé, tão grandioso e ao mesmo tempo insondável. Jesus que, concluindo o seu ministério público, terminando o tempo da sua encarnação, sobe aos céus. Como dizemos no prefácio da missa, tendo os anjos maravilhados. Ele sobe triunfante, porque merece receber toda a honra e toda a glória, depois de ter padecido por nós tanta humilhação. Ele vai gloriosamente à direita do Pai. Mas o que ele faz ali? O autor da carta aos Hebreus nos diz que ele vive para interceder por nós. Ele apresenta ao Pai, portanto, seu sacrifício em nosso favor. Ele apresenta ao Pai as suas chagas. O livro do Apocalipse diz que o Cordeiro está em pé, portanto ressurrecto, mas como que imolado. Como dizemos no prefácio da Páscoa, morto, ele vive eternamente. Apresentando ao Pai o seu sacrifício em nosso favor. É por isso que a ascensão é um mistério redentivo. Porque ele subiu aos céus para interceder por nós com o argumento do seu sacrifício. Na carta aos Efésios, São Paulo diz que ele amou a igreja e se entregou por ela, santificando-a com a palavra e com a água, para apresentá-la a si mesmo pura, santa e imaculada. No céu há um sacerdote, de corpo e alma. E o ofício desse sacerdote é apresentar ao Pai a oferenda agradável que nós, sacerdotes, participantes do sacerdócio dele, apresentamos em cada Santa Missa, em alinhamento com o seu oferecimento, para que a igreja se torne pura, santa e imaculada, lavada com a água do batismo misturada com a palavra, para que ela possa se tornar igreja gloriosa, a fim de que nos últimos dias, já preparada, ataviada, como diz o Apocalipse, ela possa, enfim, ser introduzida na câmara nupcial do noivo Jesus Cristo. Mas, qual é a nossa posição enquanto igreja? Nós lemos na segunda leitura da carta aos Efésios algo muito expressivo por parte de São Paulo. Ele diz, na verdade, o trecho aqui omite uma frase que ela é importante. Ela é bastante importante. Ele diz: por isso, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós,
lembrando-me sempre de vós em minhas orações, suplicando ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê espírito de sabedoria e revelação, que o faça conhecer. São Paulo aqui diz, em outras palavras, eu não paro de orar pela igreja. E qual é a minha oração pela igreja? A minha oração pela igreja é: dá espírito de sabedoria e revelação. Derrama espírito de sabedoria e revelação. Para quê? O que é que a igreja precisa descobrir? Diz ele na sequência: que ele ilumine os olhos de vosso coração, para que conheçais a esperança a qual ele vos chama, a riqueza da glória que ele nos dá em herança entre os santos, e a extraordinária grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa em nós que cremos. Ele diz: eu oro pela igreja, para que ela receba um espírito de revelação, a fim de que ela conheça o poder que está agindo nela. Que poder é esse? Diz-nos ele: este poder, Deus o exerceu no Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Este poder que atua em nós é o poder que ressuscitou Jesus Cristo. O mesmo poder, mas não apenas isso. É o poder que o elevou aos céus, é o poder que o mantém nos céus, em sua humanidade, à destra de Deus Pai. Este poder opera em nós. Este poder Deus o exerceu no Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, potestade, poder ou dominação ou qualquer outro título que se possa nomear, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. O que São Paulo está dizendo é que este poder é o poder que confere a Cristo supremacia. Ele está acima de todo poder, de toda a potestade, de todo principado. Ele está acima de tudo. Isso significa muita coisa. Porque no Salmo 109, nós lemos essa afirmação de Davi, quando ele diz: palavra de Yahvé ao meu Adonai. Ele está vendo Deus Pai falando com Deus Filho. Assenta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o estrado dos teus pés. De Sião Yahvé estenderá o cetro do teu poder, domina no meio dos teus inimigos. Contigo está o principado no dia do teu poder, entre santos esplendores, do seio antes da aurora eu te gerei. Yahvé jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Yahvé está à tua direita, ele esmagará os reis no dia da sua ira, fará o julgamento entre as nações, cadáveres se acumularão,
ele esmagará cabeças na vastidão da terra, beberá da torrente no caminho, por isso levantará a cabeça. O que Davi contempla profeticamente é Jesus elevado à direita de Deus Pai, exercendo o seu sacerdócio, colocando seus pés sobre principados, potestades, dominações, sobre todo o poder, exatamente como nos diz São Paulo na carta aos Efésios. Ele foi elevado acima de todas as coisas. Graças a este poder. Mas São Paulo diz, este poder opera em nós. Este poder está em nós por graça de Cristo. E continua ele num trecho que não aparece na liturgia de hoje. E vós estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados, nos quais andastes outrora seguindo o mentor deste mundo, segundo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Entre eles vivemos todos nós outrora, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e como os demais éramos por natureza filhos da ira. Deus, porém, rico em misericórdia pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. É por graça que fostes salvos. Ressuscitou-nos com Ele. E com Ele fez-nos sentar nos céus em Cristo Jesus. Essa expressão de São Paulo é simplesmente estrondosa. Porque o que ele está dizendo é que nós não apenas morremos com Cristo, não apenas ressuscitamos com Cristo, mas se nós vivemos em graça de Deus, nós já estamos pela fé assentados nas regiões celestiais. E assim como Cristo, cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual formamos parte, está acima dos principados, das potestades, das dominações, está acima do chefe deste mundo tenebroso, está acima dos filhos da ira, está acima de todos aqueles que neste mundo parecem ter a direção das coisas. Nós, como igreja, pela fé, ali também estamos. E é Ele que nos chama a exercer nele um sacerdócio espiritual, pelo qual nós oramos, pelo qual nós colocamos o nosso coração em prontidão com o Senhor. Porque Ele sobe aos céus, mas Ele nos diz: não vos afasteis de Jerusalém. E eles não se afastam. Eles permanecem no cenáculo. O lugar aonde a Eucaristia e o sacerdócio foram instituídos. O lugar em que o sacrifício da cruz foi sacramentalmente antecipado. O lugar aonde tudo, por assim dizer, foi contido. Permaneçam aqui. E nos diz o livro dos Atos dos Apóstolos, no trecho que se seguiria a primeira leitura e que é próprio do 7º domingo da Páscoa. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eles perseveravam em oração. A palavra perseverar em oração, aqui no grego, proskrastereuntes, fala não apenas de uma permanência, como por exemplo poderia ser designado pela palavra grega hipomoné. Eles permaneceram, eles ficaram. Não!
Não é apenas uma permanência, é uma insistência, é uma persistência, é uma violência. Eles permaneceram orando com Maria, mãe de Jesus. Por que o texto menciona Maria, mãe de Jesus? No cenáculo. O texto menciona Maria, mãe de Jesus, porque depois de Jesus, quem mais podia ensiná-los a orar? Quem mais poderia levá-los à união divina? Eles permanecem no cenáculo 10 dias depois da ascensão, insistindo com ela, persistindo com ela. E poderíamos dizer, com ela ensinando-os a pedir, ensinando-os a insistir. Ela é aquela viúva da qual Jesus fala na parábola, que está à porta do juiz iníquo, dizendo: fazei-me justiça. E por causa de sua insistência, ele lhe fez justiça. Ela está ensinando os apóstolos a orarem com essa mesma persistência. Para quê? Para que Deus lhe faça justiça. Que justiça? Para que Ele lhes envie o prometido, o Espírito Santo, para que ele seja derramado. É o Espírito Santo que edifica a igreja. É o Espírito Santo que a transfigura, que a transforma, que a glorifica. É o Espírito Santo que a santifica, que lhe adorna, que lhe prepara para as bodas do Cordeiro. É por isso que o livro do Apocalipse diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Gritam: vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. É o Espírito com a esposa que clamam pelo noivo, de tal modo que há dois clamores: o clamor do noivo pela noiva e o clamor da noiva pelo noivo. É a noiva que diz: Maranata, vem, Senhor Jesus, volta. Do mesmo jeito que partiste, volta. Mas é o coração sacratíssimo do noivo que diz ao pai: Pai, eu quero me casar. Pai, eu quero as bodas. Pai, eu quero a minha noiva. Onde está a minha noiva gloriosa? Eu derramei o meu sangue por ela. Eu derramei a minha vida por ela. Eu derramei minhas lágrimas por ela. Eu a quero junto de mim. É o coração de Cristo que clama junto do Pai: eu quero a minha noiva, eu quero a minha igreja. E esse clamor, esse grito, tem que ressoar em nossos corações. Nós precisamos entrar com toda a igreja no cenáculo para pedir: manda, Senhor, um derramamento do Espírito Santo, porque nós estamos aqui passando fome e sede. Onde estão, Senhor, os prodígios, os milagres, o fervor, a adoração, a santidade? Nós precisamos do Teu Espírito. Nós queremos arder na Tua presença. Nós queremos queimar de amor por Ti. Nós queremos ser essa igreja, mas por nós mesmos nós não podemos. Por nós mesmos somos incapacitados. O próprio apóstolo diz que nós não sabemos orar como convém. É o Espírito que intercede por nós com gemidos inefáveis. Por isso a igreja de Deus é tão bem-aventurada. Ela tem um intercessor no céu, Jesus Cristo, mas ela tem um intercessor na terra, o Espírito Santo.
É Ele que nos alinha com o Senhor. É Ele que nos coloca em concordância com Ele. E é o próprio Senhor que diz: quando 2 ou mais de vós estiverem de acordo sobre a terra, para pedir qualquer coisa, em verdade vos digo, isso lhe será dado. Se nós estamos em acordo com o Filho e com o Espírito, o nosso coração é visitado pela graça transformadora. Mas para isso, é preciso abrir a boca e suplicar. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós não recebemos espírito de súplica. O nosso problema é que nós nos deixamos enredar pelas coisas do mundo. Satanás nos distrai com 1001 coisas e nós ficamos reféns das coisas exteriores, ao invés de nos posicionarmos no nosso lugar como casa de oração para todos os povos, como igreja que é o terminal vivo do céu na terra, aquela que arrasta as graças do céu para a terra mediante a sua oração. Se os homens governam através de decretos, a igreja governa através da oração. Nós precisamos abrir a nossa boca. Nós precisamos clamar. Olhando para um mundo à beira de uma guerra. Olhando para o nosso país numa situação miserável, onde estamos humanamente impotentes. Olhando para a igreja cheia de tanta desorientação, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos perseverar na oração. Nós podemos dizer ao Senhor: Senhor, faz-nos justiça. Talvez não é exatamente a hora de clamarmos por justiça, mas de certo, é hora de clamarmos misericórdia. Deus, tem misericórdia da nossa geração. Deus, tem misericórdia da nossa nação. Deus, tem misericórdia da tua igreja na terra. Deus, levanta-te do teu trono. Levanta-te. Vem em nosso socorro. Levanta por todo o país, por todas as nações, um novo fervor missionário. Deus, como tua igreja, nós queremos nos alinhar. O profeta Isaías nos diz, no capítulo 59 da sua profecia, que a mão de Yahvé não está encolhida de modo que não possa salvar, nem ficou pesado o seu ouvido de modo que não possa ouvir. Mas ele completa: são as vossas iniquidades que se colocaram entre vós e o vosso Deus. Vossos pecados é que esconderam de vós a sua face, impedindo de vos escutar. Pois as vossas mãos estão manchadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, vossos lábios proferem mentira, vossas línguas proferem maldade. Não há quem invoque a justiça, não há quem julgue com verdade. Só confiam no que é vão, falam somente falsidades, concebem sofrimento, dão à luz iniquidade, chocam ovos de víboras, tecem teias de aranhas. Quem come de seus ovos morre, e se algum deles se abre, a serpente que sai. Não conhecem o caminho da paz, o direito não está nos seus passos. Suas veredas estão tortas.
eles não conhecem a paz. Por isso o direito está longe de vós. Por isso a justiça não vos alcança. Mas diz o Senhor, ele viu que não havia ninguém e espantou-se de que ninguém intercedesse. Deus não se espanta com a iniquidade. Ele se espanta com a falta de intercessores. De homens e mulheres que sabem qual é a sua posição. De uma igreja que encontra a sua posição. É a voz de Paulo clamando para nós hoje. Eu oro incessantemente por vós, para que tenhais espírito de revelação e conheçais o poder que reside em vós e que vos faz estar assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu oro pela igreja, para que ela conheça a sua posição. E desde essa posição ela entenda que não está orando da terra para o céu, mas ela está orando do céu para a terra. Não está intercedendo como um conjunto de homens e mulheres órfãos, abandonados, perdidos, incapacitados, mas intercede assentada com Cristo nas regiões celestiais. E, portanto, abrindo a boca para proclamar os decretos do Senhor. É o que Davi diz no Salmo 2, que é um salmo de realeza, um salmo de coroação, um salmo em que ele fala do Messias como rei, e ele diz, por que as nações se revoltam? Porque os povos maquinam projetos vãos. Insurgem-se os reis da terra. Os povos fazem aliança contra Yahvé e contra o seu Messias. Vamos quebrar suas correntes e lançar para longe de nós o seu jugo. Aquele que habita nos céus ri deles. Yahvé os ultrajará. Ele vai falar-lhes, cheio de ira, com o seu furor, apavorá-los. Fui eu que constituí o meu rei sobre Sião, o meu monte santo. Vou promulgar o decreto. E Yahvé me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações em herança, e como tua posse os confins da terra, tu as governarás com cetro de ferro, tu as quebrarás como um vaso de argila. Se os homens governam com decretos, a igreja também. Quando ela alinha sua boca com o decreto do Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Isso é Jesus no evangelho de hoje, que chega para os apóstolos no alto do Monte das Oliveiras e diz, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Isso é muito forte. Jesus está dizendo, todo o poder me foi dado no céu e na terra. No começo do Evangelho de São Mateus, líamos no primeiro domingo da quaresma, Satanás levou Jesus a um alto monte e lhe disse, te darei todos estes reinos, se prostrado me adorares. Ele, a quem o próprio Jesus chama de chefe deste mundo tenebroso,
já está debaixo dos seus pés. Mas não apenas isso. Também está debaixo dos teus pés. Se você vive realmente assentado com Cristo nas regiões celestiais, você é herdeiro dessa comissão. Todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide. Fazei discípulos meus todos os povos. Eu vos dou o mundo inteiro. Eu vos dou as nações de toda a terra. É a palavra do Senhor no Salmo 2. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Mas onde está esta igreja que pede? Essa igreja que diz: Senhor, eu quero a minha cidade por herança. Senhor, eu quero o meu estado por herança. Senhor, eu quero a minha nação por herança. Senhor, eu quero as nações da terra por herança. Senhor, nós nos colocamos aos teus pés para que Cristo reine por toda a terra. Para que esse estado de iniquidade, de injustiça generalizada, seja definitivamente posto em ordem por aquele que veio reger as nações com cetro de ferro. Recebe espírito de oração. Recebe espírito de súplica. Recebe o chamado do Senhor para entrar nesse lugar de clamor, de adoração. Para de pensar de acordo com as coisas humanas. Deixa para trás essas superstições do diabo. Larga todas essas vaidades da terra. Deixa as coisas deste mundo para trás. É hora de subir aos céus com Jesus Cristo, porque não há salvação fora dele. É preciso subir aos céus junto com o Senhor, para de lá orar, interceder, clamar e mudar a história deste mundo. Eu creio que a oração da igreja pode deslocar principados e potestades, pode abalar as forças do inferno, pode trazer a resposta e a intervenção de Deus no mundo, mas para isso é preciso receber do Senhor este espírito de súplica, este espírito de oração, e recolher-se em Jerusalém, entrar no cenáculo, ir para os pés de Maria e aprender dela a insistir, a persistir, a não parar, a orar, a jejuar, a ser tomado por uma necessidade absoluta de orar e interceder. É por isso que o que pedimos nessa festa da Ascensão, como diz São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, ele subiu, mas ele deu dons aos homens enquanto subia. Jesus subiu, mas não para de cair dos bolsos dele dons para quem quiser. Ele subiu, mas ele derrama dons para todos nós. Mas o dom, que é o dom de todos os dons, a chave para abrir o céu e para ter acesso a todas as promessas de Deus até que elas se cumpram, chama-se oração. Recebe o dom da oração. Recebe espírito de oração. Que toda atividade diabólica que tem te feito correr atrás de outras coisas seja paralisada, destruída. Que nesta noite você também receba espírito de revelação para entender a nossa posição entre o céu e a terra e se colocar como intercessor, como um homem e uma mulher de oração, como uma sentinela, como um vigia, como um atalaia, que faz o Senhor lembrado de suas promessas até que as execute, que bate a porta até que ela seja aberta, que é capaz de insistir, de pedir para receber, de buscar para encontrar. É com esse espírito que nós entendemos
que a ascensão do Senhor é um mistério redentivo. Por quê? Subindo aos céus, Ele nos leva consigo, nos coloca na sala do trono, no lugar das decisões. Nesse recôndito inacessível, Ele nos coloca lá, aonde tudo acontece, aonde tudo se faz, aonde as coisas são chamadas do nada à existência, aonde tudo é produzido. Ele nos coloca ali. E por isso, a ascensão do Senhor é tão importante para nós. Porque agora, é Ele que nos introduz no quarto da estratégia, para que, mergulhados em Deus, nós possamos, através da oração, efetivar todas as mudanças que precisam acontecer. Quando se levantar uma geração apaixonada pela oração, ela bloqueará os poderes de Satanás, para que se manifeste, de uma vez por todas, essa glória que pertence à igreja do Senhor. Ele subiu, mas está tudo só começando. Porque a partir de agora, começamos a partir de um patamar novo. Já não agimos da terra para o céu, mas daqui para frente, é assentado com Cristo, nas regiões celestiais, orando, intercedendo, do céu para a terra, até que o Senhor venha.